Perfeito. Vamos à última pergunta da noite. Doutor, por que mesmo depois de conhecer e praticar a espiritualidade, ainda não consigo a prosperidade financeira? É, Hoje, né, no mundo atual de vocês, existem essas condições, né, de as pessoas conseguirem, então, algumas pessoas conseguem utilizar a questão de espiritualidade através de algumas técnicas, algumas questões, e vivenciar disso. As pessoas que vivem disso, sem querer ou querendo, passam uma falsa ilusão de que tudo advém daquilo. Mas geralmente quem consegue viver bem, está tendo algum tipo de trabalho que seja remunerado por conta da espiritualidade, são pessoas que isso vem de outra fonte. Ela já teve uma outra meio de trabalho, tem meios diferentes de ganhar dinheiro e, naturalmente, como aquilo não era o primordial, ela conseguiu, às vezes, aprimorar e ter ali essa condição. O que existe de dificuldade é, é quase parecido com a história do quanto você pode pedir coisas materiais para a espiritualidade. O que existe é, se você usa a sessão de espiritualidade para tratamento, depende do que for, como já disse isso para o senhor, se você usa isso e você tem um retorno financeiro para aquilo, naturalmente, você teve o seu pagamento, porque é uma troca de energia. Se você trabalha com o sistema de espiritualidade e aquilo não advém, você não necessita ter aquele ganho, naturalmente você consegue ganhar o benefício daquilo. Então, não existe erro em cobrar por algo. O que tem que ter é o entendimento. E a partir do momento que eu já recebi algo, eu já recebi. Não existe um pagamento duplo por algo. Entende? Então, às vezes tem que ser ajustado. E é difícil isso. Principalmente, eu já teve inúmeras pessoas que passaram por aqui, principalmente pessoas mais jovens, com essa dificuldade. Porque para ter qualquer trabalho espiritual, pensando possa ter aí uma remuneração, quanto mais jovem, mais difícil. Você precisa ter a experiência da vida. Entenda que existe um momento na vida, as pessoas quando entram nesse mundo espiritual, espiritualidade, acham tudo muito glorioso, muito mágico. É muito mais interessante se aprofundar nisso. Só que a vida de vocês é terrena. Então, tem que ajustar a vida terrena. Se for necessário ter assim fazer o que for para ter a parte que vocês precisam, que é financeira de existência, tipo de trabalho que for, se não for esse, eu disse sobre lá atrás sobre o projeto de vida, os projetos que tem que estar em linha, não. Você tem que sobreviver. Quando você começa a sobreviver, seja o trabalho que for, você consegue ajustar essa parte. Porque não dá para fazer as duas coisas. Existe dificuldade quando você é mais jovem, você se envolve com a espiritualidade, é conseguir fazer essa ponte. Geralmente as pessoas que estão nesse mundo mais energético, algo assim, as pessoas se descobrem ou começam a questionar mais, estão na meia idade. Porque ela já passou por esse processo de maior dificuldade. E ela já tem a existência dela e ela consegue ajustar agora o que eu preciso. Bom quando se consegue fazer desde cedo, mas é mais difícil. É importante separar, entender que espiritualidade é uma busca, é um meio de vida, é um meio de vida para você viver aqui. Então, tudo que for feito de ajuste tem que pensar que existe a vida prática de vocês. Enquanto vida prática requer as questões práticas. Né? Não existe esse condicionamento. Isso daí, esse condicionamento, é muito colocado por religiões, essas que vocês têm essas religiões Lei da atração, não, as prosperidade? religiões de crença, né? As religiões ali que seguem o livro preto, as religiões crente, essas coisas assim. Elas têm mais isso. E como se você fosse
quanto mais, eu usei a palavra, quanto mais religioso você é, eles pregam isso. Então você teria mais prosperidade, você tem que ter... Não, isso não existe. Existem as duas coisas. Você tem que ter ali a sua busca, mas ter a parte racional de entendimento. Não existe essa mágica aí, é mais, como é que vocês falam? É mais algo mais propaganda como de uma grande Sim. empresa para você conseguir essa mágica, do que é verdade. O que existe é uma avaliação pessoal muito rígida. Eu tenho X conhecimento, eu tenho tal formação, eu tenho isso, isso. Com isso, quem tem isso faz o quê? Ganha o quê? Não pensar que você vai ter um benefício. A espiritualidade é o seu ponto de equilíbrio, mas você só consegue ajustá-la quando você ajusta a sua parte pessoal. E a parte pessoal, isso se for uma coisa de lei de atração, não é exatamente essa forma. O que existe é o reconhecimento. Eu tenho tal conhecimento, eu tenho tal formação, faço isso e isso. Então, com isso, eu sigo para cá. Não adianta eu ter isso e querer ir para o outro lado contrário, achando que as coisas podem ser mais como se tivesse uma ajuda de uma divindade para fazer aquilo que é mais difícil. Comece, até para que você tenha ajuda da divindade, eu falei contra o espiritual. Para você ter uma ajuda espiritual para alguma coisa, comece, o que é cobrado da parte humana é o próprio reconhecimento. Então tá, para eu pedir uma ajuda para um meu anjo da guarda, para um espírito qualquer, para o meu guia, qualquer coisa assim, onde está o meu reconhecimento? Então minhas habilidades estão nisso. Eu reconheço que eu nasci com essa habilidade, tenho isso, isso, isso. Com isso, eu posso ajustar ali a espiritualidade e conseguir direcionar um caminho. Mas eu preciso entender aonde é o meu caminho. Não achar que todo o caminho é para todas as pessoas. As pessoas são diferentes, têm experiências diferentes. Assim como eu disse anteriormente sobre a questão material, do que se pede, cada pessoa está num ponto. Então, tem que fazer isso. Desenvolver a espiritualidade, pensando sempre no melhor, mas ajustando a parte racional. Porque a experiência de vocês é aqui. E nunca tentem viver muito o mundo espiritual. Seria as duas asas, as duas coisas, as duas asas. Senão você vai ficar com algo muito maior e vai perder o outro lado. E quando chegar, como já falou de uma pessoa que se foi, quem vive muito aqui, esse mundo espiritual, quer ver muito, perdeu a oportunidade. Porque você vai estar do lado de lá depois. E do lado de lá não dá para ver aqui. Aqui dá para você ver muito bem aqui, ajustar as coisas daqui, e um pouquinho de lá para te ajudar aqui. Se você quiser ver muito para lá, você vai perder aqui. Quando chegar lá, você não vai conseguir voltar. Perfeito, doutor. Gratos por seus ensinamentos conosco aqui da Terra, por sua compaixão e nos ajudar a melhorar, a conviver melhor. Gratidão.